A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos, irmãos, pessoas que estão conosco todo dia, nesse projeto aqui de leitura da Palavra de Deus, que nós iniciamos lá no Novo Testamento, começando por Mateus, nos Evangelhos, e agora nós estamos no Velho Testamento, amém? Estamos aqui já no quinto livro histórico, que é o de 2 Samuel, que foi escrito por volta de 1010 a 970 a.C., e contendo 24 capítulos, onde o seu autor não é declarado, mas desta vez certamente não foi atribuído a Samuel, e não pode ser, uma vez que ele já estava morto, quando a ocorrência dos fatos narrados aconteceram, amém? Mas sugerem que a autoria seja de Abiatar, o sacerdote. E nós vamos ver que esse período cobre ali os eventos do início do reinado de Davi até a sua velhice, irmãos, amém? Nós vamos fazer a nossa leitura do capítulo 2 hoje, onde nós entramos, em 2 Samuel, lendo o capítulo 1, e agora nós vamos ver a partir do capítulo 2, 3 e 4, os fatos narrados a respeito de Davi ser aclamado como rei de Judá e os acontecimentos que vão se suceder logo após isso, amém, irmão? Davi é aclamado rei de Judá, capítulo 2. E sucedeu depois disso que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? E disse-lhe o Senhor: sobe. E disse Davi: para onde subirei? E disse: para Hebrom. E subiu Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, e disse-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso Senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, também eu vos farei esse bem, porquanto fizeste isso. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Manaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Então saiu Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, de Manaim a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do tanque de Gibeão, e pararam estes desta banda do tanque e os outros daquela banda do tanque. E disse Abner a Joabe: deixa levantar os jovens e joguem diante de nós. E disse Joabe: levante-se. Então se levantaram e passaram por conta 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça do outro, meteu-lhe a espada pelo lado, e caíram juntamente, de onde se chamou aquele lugar Eucate Azurim, que está junto a Gibeão. E seguiu-se naquele dia uma crua peleja, porém Abner e os homens de Israel foram feridos diante dos servos de Davi.
E estavam ali os 3 filhos de Zeruá, Joabe, Abissai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras monteses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou de trás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: És tu, Azael? E disse ele: Eu sou. Então lhe disse Abner: Desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos jovens e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de trás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: Desvia-te de trás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo eles desviar, Abner feriu como o conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por de trás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar aonde Azael caiu e morreu paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, e pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram de trás de Abner e fizeram um batalhão e puseram-se no cume de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: Consumirá a espada para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não has de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: Vive Deus, que se não tivesses falado já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou e não perseguiram mais a Israel e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície e passando o Jordão, caminharam por todo o Bitrom e vieram a Manaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo, e dos servos de Davi faltaram 19 homens, além de Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens, que ali ficaram mortos. E levantaram a Azael e sepultaram-no na sepultura de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Capítulo 3. Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito Amon, de Ainoá, a Jezreelita, e seu segundo Quiliabe, de Abigail, mulher de Nabal, carmelita. E o terceiro Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur. E o quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se esforçava na casa de Saul. Abner faz aliança com Davi, e tinha tido Saul uma concubina, cujo nome era Rispa, filho de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que entraste a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, e a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me arguires por causa da maldade de uma mulher? Assim faça Deus a Abner e outro tanto, que como o Senhor jurou a Davi, assim lhe hei de fazer. E transferindo o reinado da casa de Saul e levantando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nem ainda uma palavra podia responder a Abner, porque o temia. Então ordenou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse: Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. E disse Davi: Bem, eu farei contigo aliança, porém uma coisa te peço, que é
que não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Esbocete, filho de Saul, dizendo: dai-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. E enviou Esbocete e atirou a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando detrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te agora, volta. E ele voltou. E praticava Abner com os anciãos de Israel, dizendo: muito tempo há que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner o mesmo aos ouvidos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos ouvidos de Davi em Hebrom tudo que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. E veio Abner a Davi a Hebrom, e 20 homens com ele. Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele vinham. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, irei e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel para fazerem aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e foi-se ele em paz. Joabe mata Abner, a traição. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma sortida e traziam consigo grande despojo, e já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque este o tinha despedido e se tinha ido em paz. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei e o despediu e foi-se em paz. Então Joabe entrou ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste de maneira que se fosse assim livremente? Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente somos eu e o meu reino para com o Senhor, para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Fixe sobre a cabeça de Joabe, sobre toda a casa de seu pai, e nunca da casa de Joabe falte quem tenha fluxo, nem quem seja leproso, nem quem se atenha a bordão, nem quem caia a espada, nem quem necessite de pão. E Joabe, pois, e Abissai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, chorou todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: não morreu Abner como morre o vilão, as tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões de bronze, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Então todo o povo veio fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha eu provar pão ou alguma coisa. E que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande? E eu hoje estou fraco, ainda que seja ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Capítulo 4.
2 servos de Esbocete o matam e trazem a cabeça a Davi. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. E tinha o filho de Saul 2 homens, capitães de tropas, e era o nome de um Baaná e o nome do outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote se reputava de Benjamim, e tinha fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem peregrinado até o dia de hoje. E Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jeziel, e sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. O seu nome era Mefibosete. E foram os filhos de Rimom, o Beerotita, Recabe e Baaná, e entraram em casa de Esbocete no maior calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. E ali entraram até o meio-dia da casa, como que vindo tomar trigo, e o feriram na quinta costela. E Recabe e Baaná, seu irmão, escaparam, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, e o feriram, e o mataram, e lhe cortaram a cabeça, e tomando a sua cabeça, andaram toda a noite, caminhando pela planície. E trouxeram a cabeça de Esbocete a Davi a Hebrom, e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Esbocete, filho de Saul, teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor de Saul, e da sua semente. Porém, Davi, respondendo a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimom, o Beerotita, disse-lhes: vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, pois se aquele que me trouxe novas, dizendo: eis que Saul morto é, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos, que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Ziglag, cuidando ele que eu, por isso, lhe desse alvíceras. Quanto mais a ímpios homens que mataram um homem justo em sua casa, sobre a sua cama. Agora, pois, não requeriria eu o seu sangue de vossas mãos e não vos exterminaria da terra? E deu Davi ordem aos seus jovens que os matassem, e cortaram-lhes os pés e as mãos e os penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Esbocete e a sepultaram na sepultura de Abner em Hebrom. Glória a Deus. Finalizamos hoje a leitura dos 3 capítulos, irmãos, capítulo 2, 3 e 4 de 2 Samuel, amém? Onde nós vamos ver aqui o início do reinado de Davi sobre Judá, até a sua velhice. Nós vamos ver nesse quinto livro histórico de 2 Samuel, amém, irmãos? Samuel foi um homem de Deus, foi o único que foi juiz, profeta e sacerdote, Nós vamos finalizar aqui a nossa leitura, elevando nossos pensamentos diante do Senhor, aquele que cuida de nós, aquele que nos zela, e nos guarda de todo inimigo, porque fiel é o Senhor que nos confortará e nos guardará do inimigo, A palavra de Deus garante isso, Que Deus é o nosso ajudador, Deus é o nosso protetor, nosso baluarte, a nossa salvação, nosso alto refúgio. Por isso que nós temos que crer, acreditar nele sempre, sempre tenha fé, acredite no Senhor, na sua palavra que é viva, poderosa, eficaz e funciona, e que realiza aquilo para a qual ela é enviada, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai querido, Deus amado, Deus criador de todas as coisas, e nós estamos aqui, Senhor, com nossos olhos elevados diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente, e nós cremos na sua mão sobre as nossas vidas, Pai. O Senhor que nos guarda por detrás, por diante e sobre as nossas cabeças, diante de todas as armações diabólicas, diante de todos os intentos do inimigo, do adversário, armas forjadas. O Senhor diz que nos livraria de todo mal, Senhor. E em nome de Jesus nós declaramos a tua bênção mais uma vez neste dia, diante de tudo aquilo que havemos de fazer, de tudo que há de se dar no decorrer do dia, das horas. Nós declaramos
declaramos o teu livramento, nós declaramos a tua vitória diante de toda malignidade, Pai, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, Senhor. E operando o Senhor, não há quem possa impedir o teu agir, a tua vontade que é boa, perfeita e agradável em nossas vidas e que não acrescenta dor alguma, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graças por tudo e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém.